paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Esse trecho de 2 Samuel, capítulo 21, mostra a continuidade da luta contra o gigante, símbolo dos grandes desafios, aparentemente invencíveis, que o povo de Deus precisa enfrentar. Davi, agora enfraquecido, não é mais o guerreiro que matou Golias, mas seus companheiros tomam a dianteira, mostrando que a missão continua. A força do rei agora vive na fidelidade dos seus homens. O exemplo de Abissai, Eucana, Sibecai e Jonatas nos ensina que Deus levanta novos instrumentos para vencer os antigos inimigos e que ninguém luta sozinho no reino de Deus. A expressão "não se apague a lâmpada de Israel" é uma bela imagem de como a vida do ungido de Deus é preciosa para o povo e para o cumprimento da promessa messiânica. Vamos à leitura. 2 Samuel, capítulo 21, dos versículos 15 ao 22. Houve de novo uma guerra entre os filisteus e Israel. Davi desceu com os seus homens para combatê-los. Instalaram-se em Gobe e começaram a guerra contra os filisteus. Levantou-se então Dobô, filho de Joás, que era um dos filhos de Rafa, trazendo uma lança que pesava 300 siclos de bronze e cingindo na cintura uma espada nova, e declarou que ia matar Davi. Mas Abissai, filho de Sárvia, veio em socorro de Davi e feriu o filisteu, matando. Então os homens de Davi fizeram este juramento: Tu não virás mais conosco a combate, para que não apagues o facho de Israel. Depois disso, houve ainda um combate entre os filisteus em Gode, onde Sabocai de Ussa matou Saf, um dos filhos de Rafa. E recomeçando o combate contra os filisteus em Gobe, Eucanã, filho de Jaere Oreguim de Belém, matou Golias de Gate, que levava uma lança, cujo cabo era como cilindro de tecedor. Houve também um combate em Gate. Encontrava-se ali um homem enorme que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, isto é, 24 dedos, e era também descendente de Rafa. Como lançasse um desafio a Israel, prostrou-se Jonatas, filho de Osama, irmão de Davi. Esses 4 homens tinham nascido da estirpe de Rafa em Gate e caíram pela mão de Davi e de seus homens. No capítulo 22 é praticamente idêntico ao Salmo 17, ou, na tradução hebraica, o Salmo 18. Trata-se de um hino de louvor composto por Davi, agradecendo a Deus pelas vitórias sobre seus inimigos, especialmente por livrá-los das mãos de Saul. Davi louva a Deus por sua fidelidade e misericórdia, não só a ele, mas a sua descendência para sempre, uma alusão à aliança davídica e messiânica. O hino é um testemunho de vida. Davi, ao final de suas batalhas, reconhece que toda a vitória vem de Deus. Ele expressa profundamente gratidão, confiança e reverência, não escondendo que passou por dores e riscos de morte, mas destacando que Deus se levantou em seu favor. 2 Samuel, capítulo 22. Davi dirigiu ao Senhor as palavras do cântico que segue, no dia que o Senhor o livrou da mão de todos seus inimigos e da mão de Saul. O Senhor é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha, onde encontro o meu abrigo, meu escudo e força de minha salvação, minha cidadela e meu refúgio, meu Salvador que me salva da violência. Invoco o Senhor que é digno de todo louvor e fico livre dos meus inimigos. Circundavam-me os vagalhões da morte, torrentes devastadoras me atemorizavam, enlaçavam-se as cadeias da habitação dos mortos, a própria morte me prendia em suas redes. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei para meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra vacilou e tremeu, os fundamentos dos céus estremeceram, abalaram-se porque Deus se abrasou em cólera. Suas narinas exalavam fumaça, sua boca fogo devorador, brasas incandescentes. Ele inclinou o céu e desceu, calcando aos pés escuras nuvens. Cavalgou sobre um querubim e voou, planando nas asas do vento. Envolveu-se nas trevas como numa tenda, nas águas tenebrosas, densas nuvens. Do esplendor de sua presença flamejaram centelhas de fogo. Dos céus trovejou o Senhor.
O Altíssimo fez ressoar a sua voz, lançou setas e dispersou os inimigos, fulminou relâmpagos e os desbaratou. E apareceu descoberto o leito do mar, os fundamentos da terra, ante a voz ameaçadora do Senhor, ante o furacão de sua cólera. Do alto estendeu a sua mão e me pegou, e retirou-me das águas profundas. Livrou-me do inimigo poderoso, dos meus adversários, mais fortes do que eu. Investiram contra mim no dia do meu infortúnio, mas o Senhor foi o meu arrimo. Pôs-me a salvo e livrou-me porque me ama. O Senhor me tratou segundo a minha inocência, retribuiu-me segundo a pureza de minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não pequei separando-me do meu Deus. Tenho diante dos olhos todos os meus preceitos e não me desvio de suas leis. Ando irrepreensivelmente diante dele, guardando-me do meu pecado. O Senhor retribuiu-me segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Com quem é bondoso, vós mostrais bondoso. Com homem íntegro, vós mostrais íntegro. Puro com quem é puro, prudente com quem é astuto. Aos humildes salvais, os semblantes soberbos humilhais. Senhor, sois meu farol. É o Senhor quem dissipa as minhas trevas. Convosco afrontarei batalhões. Com meu Deus escalarei muralhas. Os caminhos de Deus são perfeitos. A palavra do Senhor é pura. Ele é o escudo de todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão nosso Deus? É Deus quem me cinge de coragem e aplana o meu caminho. Torna os meus pés velozes como os da gazela e me instala nas alturas. Adestra minhas mãos para o combate e meus braços para o tiro de arco. Vós me dais o escudo que me salva e vossa bondade me engrandece. Alargais o caminho a meus passos para meus pés não resvalarem. Dou caça aos inimigos e os extermino, e não volto sem que os tenha aniquilado. De sorte os aniquilo e despedaço, que não mais se levantam. Eles estão caídos a meus pés. Vós me cingis de coragem para a luta, e ante mim dobrais os meus adversários. Afugentais da minha presença os meus inimigos, e reduz ao silêncio os que me aborrecem. Gritam por socorro, mas não há quem os salve. Clamam ao Senhor, mas não respondem. Eu os trituro como ao pó da terra, e os esmago aos pés como ao barro das estradas. Vós me livrais das revoltas do meu povo, e me guardais à frente das nações. Povos que eu desconhecia se tornaram meus servos. Gente estranha me serve abnegadamente e obedece-me à primeira intimação. Gente estranha desfalece e sai tremendo de seus esconderijos. Viva o Senhor e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja Deus, rocha que me salva. Deus que me proporciona vingança e avassala nações a meus pés. Vós sois quem me libertais dos meus inimigos. Me exaltais acima dos meus adversários e me salvais do homem violento. Por isso vos louvarei ao Senhor entre as nações e celebrarei o vosso nome. Ele prepara grandes vitórias a seu rei e faz misericórdia a seu ungido, a Davi e sua descendência para sempre. Nesse trecho do capítulo 23 de Samuel, apresenta-se como uma espécie de testamento espiritual do rei Davi. Ele fala não apenas como rei, mas como profeta, inspirado por Deus, reconhecendo que sua missão e realeza foram conduzidas pela vontade divina. Essas palavras finais de Davi nos mostram um coração humilde diante de Deus. Ele sabe que foi usado por Deus como instrumento, mas reconhece que a glória pertence a Deus. E mesmo depois de tantas batalhas, erros e acertos, o que ele valoriza no fim é a aliança com o Senhor. Também é um convite para refletirmos sobre o legado que deixamos. Qual será a nossa última palavra diante de Deus e das pessoas? Será de reconhecimento, gratidão, fidelidade? 2 Samuel, capítulo 23, dos versículos 1 ao 7. Estas são as últimas palavras de Davi, oráculo de Davi, filho de Jessé, oráculo do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do cantor dos salmos de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, sua palavra está na minha língua. Deus de Israel falou, o rochedo de Israel me disse, o que governa com justiça, o soberano temente a Deus. É como a luz da manhã quando se levanta o sol, manhã sem neblina, que faz cintilar de orvalho a relva da terra. Sim, minha dinastia é estável diante de Deus.
Ele fez comigo aliança eterna, a ser observada com absoluta fidelidade. Minha salvação e inteira felicidade não é Ele quem faz germinar? Os homens maus são como espinhos, que todos evitam e ninguém pega com a mão, que se recolhem com o ferro ou com o cabo da lança e são queimados no fogo. No Evangelho de João, no trecho que nós vamos ler hoje, Jesus revela uma verdade que escandaliza e confunde muitos. Ele é o verdadeiro pão que sacia a fome mais profunda da alma humana, fome de sentido, de eternidade, de salvação. Enquanto muitos o procuravam por causa dos milagres e do pão material, ele os convida a buscar algo muito maior, a fé nele como o enviado do Pai. A incredulidade dos ouvintes mostra o quanto é difícil reconhecer o divino em meio ao comum. Eles conheciam Jesus, filho de José, mas não compreendiam o seu mistério eterno. Ainda hoje, corremos o risco de buscar o Senhor apenas por interesses imediatos, sem acolher com fé sua presença transformadora. Evangelho de São João, capítulo 6, dos versículos 22 ao 42. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscai-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Perguntaram eles: que milagres fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse: vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Este salmo é um poderoso contraste entre a soberba do ímpio e a confiança do justo. O ímpio é aquele que confia em suas riquezas e astúcias, julgando-se invencível, mas é ridicularizado pelos justos quando sua ruína chega. Em contraste, o salmista declara sua fé firme e serena em Deus, comparando-se a uma oliveira que floresce, símbolo de vida, paz e bênção. Confiar em Deus é reconhecer que somente Ele é a nossa verdadeira segurança. As riquezas, o poder e as manobras humanas passam, mas a fidelidade e a misericórdia do Senhor permanecem para sempre. Salmo 51, dos versículos 8 ao 11. Vendo isso, tomados de medo, os justos zombarão de ti, dizendo: eis o homem que não tomou a Deus por protetor, mas esperou na multidão de suas riquezas e se prevaleceu de seus próprios crimes. Eu sou, porém, como a verdejante oliveira na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre. Eu vos louvarei eternamente pelo que fizeste,
e cantarei vosso nome, na presença de vossos fiéis, porque é bom. Este trecho de Provérbios apresenta um forte apelo à honestidade, trabalho digno, discernimento e verdade. A integridade é apresentada como o caminho seguro para a salvação, enquanto a desonestidade leva à ruína. O autor sagrado denuncia a ganância e o desejo de enriquecer rapidamente, que muitas vezes fazem com que a pessoa se afaste da justiça e da verdade. Também somos advertidos contra o favoritismo e a bajulação. Até pequenas corrupções comprometem a alma. A sabedoria verdadeira valoriza a correção, feita por amor e não o elogio vazio. Provérbios capítulo 28, dos versículos 18 ao 23. O que caminha na integridade será salvo. Quem seguir por caminhos tortuosos cairá no fosso. O que cultiva seu solo terá pão à vontade. O que corre atrás das vaidades se fartará de miséria. O homem leal será acumulado de bênçãos. O que, porém, tem pressa de se enriquecer, não ficará impune. Não é bom mostrar-se parcial. Há quem cometa este pecado por um pedaço de pão. O homem invejoso precipita-se atrás da fortuna. Não sabe que vai cair sobre ele a indigência. Quem corrige alguém encontra no fim mais gratidão do que lisonjas. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.